Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Iniciamos, então, o nosso segundo seminário do Clube FSM. Hoje, o que é fitoterapia e como usar no dia a dia, por Angélica de Raimo. Angélica, seja muito bem-vinda ao seu seminário. A palavra está com você. Vamos lá. Aqui, espera aí. Agora vamos colocar em apresentação. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Todos me ouvem? Sim. Então vamos lá. O que é fitoterapia e como usar no dia a dia? Antes disso, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Essa sou eu antes da pandemia, né? Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, maratonista, então eu sou formada em nutrição esportiva, especializada em fitoterapia. Eu tenho uma empresa que chama-se Assessoria Nutriesportiva, né? E, como eu costumo dizer, além de... eu vivo e pratico nutrição. Já fiz 3 maratonas, mais de 20 meia maratonas, São Silvestre. Gosto só um pouquinho de corrida. Então, eu vivo e pratico nutrição. O que é fitoterapia? Então, é uma técnica que estuda funções terapêuticas das plantas e vegetais para a prevenção e tratamento das doenças. E como que funciona a fitoterapia, né? Então, as plantas produzem naturalmente substâncias para o próprio desenvolvimento, e essas substâncias que produzem efeitos terapêuticos para o corpo, que a gente chama de medicamentos fitoterápicos. Esses medicamentos fitoterápicos, eles podem ser manipulados, industrializados, e temos as opções in natura, que eu vou estar falando para vocês. Como frutas, chás, que é o mais interessante para a gente estar conversando no dia de hoje. São alimentos que a gente consome in natura e tem esses efeitos terapêuticos no nosso dia a dia. Lembrando que, como é natural, não quer dizer que não é contraindicado. Então, sempre procure a orientação de um profissional da área da saúde especializado para estar orientando vocês. Os fitoquímicos são os compostos encontrados naturalmente nas plantas e essas propriedades são de defesa e prevenção de doenças. E quais os benefícios que eles trazem para o nosso consumo, né? Então, estimula o sistema imunológico contra excesso de radicais livres, reduzem a oxidação, previne envelhecimento precoce, reduz a inflamação, que proporciona um meio favorável às doenças, né? Então, eu costumo falar que o que é inflamação, né? São aquelas pessoas, por exemplo, de grupo de risco. Então, por exemplo, obesidade, hipertensos, pessoas que têm a saúde comprometida, o sistema imune fica defasado e fica mais favorável às doenças. Esses fitoquímicos também bloqueiam o potencial de substâncias cancerígenas, né? Então, trabalha no meio preventivo. Diminui a taxa de crescimento de células cancerígenas, promove a morte de células já danificadas no nosso corpo, evita danos ao DNA e auxilia no reparo do nosso micro-organismo e ajuda na regulação de hormônios como estrogênio e insulina, extremamente importantes para o nosso dia a dia. Aliás, muita gente não sabe que, assim, quem tem insulina alta não queima gordura e favorece obesidade. Então, o controle de tudo isso na nossa alimentação favorece o quadro preventivo da diabetes. E aí eu escolhi 5 alimentos ricos em fitoquímicos para estar conversando com vocês e depois a gente fala mais alguns exemplos no final. E quem tiver dúvidas também a gente vai conversando. O primeiro deles são as berries, né? Então, mirtilo, amora, cereja, framboesa, morango e cranberry, né? Então, eles melhoram a visão,
especialmente a noturna, né? Então, quem tem dificuldade, principalmente de dirigir à noite, é uma boa opção. Efeitos positivos na redução e inibição de células ligadas ao câncer, né? Proteção cardiovascular e melhora da pressão arterial. Auxilia na prevenção de diabetes tipo 2 e obesidade e otimização das funções cognitivas e motoras. Então, elas são alimentos extremamente antioxidantes e que a gente consegue incluir na rotina do dia a dia. Então, eu sempre falo também a importância de consumir alimentos da época com relação a custo e facilidade da gente encontrar tanto em feiras, hortifrutis, para a gente conseguir melhorar o consumo. Agora, por exemplo, é a época de amora, então é super fácil a gente encontrar e a gente pode usar tanto para preparações como sucos, geleias, isso é super interessante e além de ser extremamente antioxidante. O cacau, né? O cacau, eu brinco, não o chocolate ao leite cheio de açúcar. Então, o cacau em pó diminui o risco de doenças cardiovasculares e proporciona a sensação de prazer e bem-estar. São estímulo de produção de serotonina e dopamina, né? Conhecendo como os hormônios da felicidade. Então, o cacau em pó, também a gente consegue usar em preparações como bolos ou chocolate 70%, acima de 70%, que ele já não tem tanto açúcar e ele é mais presente e ativo, né? Então, a gente tem esses benefícios. Preparações de bolos, panquecas, ou até para a gente misturar no leite, colocar um pouquinho pode ser adoçantes naturais, ou quem não consegue abrir mão do açúcar, reduzir um pouquinho a quantidade também. O café, né? Quem não gosta de um cafezinho? Então, assim, efeito protetor no DNA contra o estresse oxidativo. O que é esse estresse oxidativo? É quando a gente tem maior número de radicais livres no nosso corpo. Então, para a gente prevenir isso, a gente entra com alimentos antioxidantes. O café é um deles, né? E aumenta níveis de glutationa, né? Como eu falei, é um antioxidante. Contribui na redução de risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Cafezinho também, a gente pode consumir tanto ele puro, com leite, ou até em algumas outras preparações também. O chá verde, a gente também pode consumir ele tanto in natura, quanto existem manipulados com composição de chá verde, né? Ele aumenta a ação metabólica, estímulo de queima de gordura e vasodilatação. Então, para quem faz algum tipo de atividade física, ele é vasodilatador, então melhora o desempenho na atividade física, é bem interessante para a gente usar antes dos treinos e e ao longo do dia também, uma vez por dia, que também melhora essa parte de como ele é ação metabólica, então ele é estimulante e a gente consegue uma melhor energia e disposição. E o tomate, também fácil consumo, né? Só que para ele ser melhor absorvido, esses fitoquímicos, ele é o mais interessante que a gente consuma ele quente. Então, de repente, um molho de tomate ou ele refogadinho, que é para prevenção e proteção contra o câncer de próstata, que é o licopeno encontrado no tomate. Então, efeito protetor contra doenças cardíacas e preventivo contra o câncer de próstata. Esse. E aqui eu coloquei para finalizar e a gente debater também alguns outros tipos, né? Que além da fitoterapia, a gente precisa saber quais os mais indicados para cada tipo de tratamento. Então, de repente, para prevenir um diabetes, para prevenir quem tem colesterol alterado, ou para simplesmente quem quer ter uma melhora na qualidade de vida, né? Tem outros, deixa eu só confirmar. Então, eu escolhi esses 5 tipos de alimentos que são fáceis de a gente incluir no dia a dia, e tem outros que eu brinco que se for para falar de fitoterapia, a gente fica até amanhã falando, né? Tem a canela, tem pimenta, que mais que eu não coloquei? Que a gente consome no dia a dia. O própolis.
Então, assim, são vários tipos de alimento que a gente pode estar incluindo ou que a gente consome e nem sabe que é um tipo de fitoterápico preventivo, né? Então, foram esses que eu escolhi para falar para vocês e fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, somar, compartilhar, estamos aí. Opa, peraí. Gratidão pelo espaço e eu fico à disposição. Parabéns, Angélica. Muito bom, Angélica. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Parabéns, Gê. Eu tenho perguntas. Deu uma tremida na voz, né? A gente fica meio nervosa a primeira vez, né? Mas estamos aí. Parabéns. Olha, eu já fiz inúmeras apresentações e sempre fico nervoso, nunca vou acostumar. Tem tratamento, viu? Então, exatamente. A minha ideia é essa, exatamente. Melhorar cada vez mais, evoluir, mas eu concordo com você, Wellington. A gente fica um pouco... Ainda mais quando é a primeira vez que você vai falar para um grupo de pessoas, mas enfim, Sim. tá melhorando. Você não conhece, não sabe qual vai ser a reação, né? Não? O Rafa falou que você é do BNI, o BNI ajuda bastante também, a gente vai evoluindo. Ajuda sim. É isso aí. Então, Bom, eu tenho perguntas. Eu tenho utilizado de todo dia de manhã comer castanhas. Eu faço Perfeito. uso das castanhas. Eu já notei a diferença. E logo lá no início, como você falou, procurar sempre a ajuda de um profissional, né? Logo lá no início eu não procurei a ajuda de um profissional e aí eu comia uma castanha, se eu não me engano foi a castanha da Índia, que me deu estopor. Eu fiquei paralisado. Mas é isso, por isso que eu sempre mesmo. falo, né? Sempre procurar, porque assim, não é porque é um alimento natural, está disponível, fácil acesso, que a gente pode consumir à vontade. Tem componentes que as pessoas têm alergias extremamente sérias, e como aconteceu com você, então é complicado. E aí a minha pergunta é o seguinte, caso alguma coisa aconteça, você, por exemplo, orienta, se eu procurar, é óbvio que, né, a pessoa tem que procurar um médico, mas aí procurar você para falar, olha, isso daqui eu posso tomar, ou me causou tal reação, o que eu devo fazer? Te procurar, você pode ajudar com isso? Claro, com certeza. Agora você está no Ótimo. grupo, meu contato fica à disposição, o que eu puder te ajudar, estamos aí. Não, é porque foi desesperador. Eu imagino. Eu não cheguei a procurar um médico, mas aí depois eu fui na internet ver. Eu só sei que só rolava uma lágrima. Eu só chorava e não me mexia. Nem falar falava. Caramba. Eu querendo falar o que eu estava sentindo, a Isabela estava perto de mim e eu não conseguia falar. Isso foi castanha, cara. Bem... Foi. Caramba. A gente começou a introduzir na nossa rotina, né? Só que aí a gente saiu colocando que nem maluco, comendo igual louco. Uhum. E aí existem os efeitos colaterais e eu ainda, além dos efeitos colaterais, eu fui além da medida, porque existe uma medida. Senão você acaba se intoxicando pela castanha. E aí foi o que aconteceu comigo. A gente estava assistindo um filme, tinha acabado de comer as castanhas, e aí eu fui levantar da cama e eu não consegui mais ter... Eu levantei e falei para a Isabela, está acontecendo alguma coisa estranha comigo. E aí pronto, eu caí no chão e só fiquei com os olhos abertos. A Isabela perguntando o que houve, eu não sabia responder. Nossa, que medo. Não conseguia responder. Caramba, cara. Caramba. Aí eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Não sei se já aconteceu com vocês, sono. Castanha comum, O sono você tá você, por falando, exemplo, Wellington? não conseguia acordar. Já aconteceu isso com vocês? Sim. Foi uma reação Sim. bem parecida. Você você está aprisionado no teu corpo. Sim. É Paralisia do sono. Então, que bom Paralisia do sono, saber muito que tenso. a Angélica, agora eu já sinto aliviado estar perto de alguém que possa me ajudar com isso. Eu fiquei Não, bem... e assim, por exemplo, outro exemplo que acaba super simples, que as pessoas acabam consumindo em excesso, e às vezes quem tem, por exemplo, pressão alta pode fazer extremamente mal, por exemplo, é o chá de hibisco. Então, assim, até um chá que qualquer loja de produto natural, você encontra, e as pessoas acabam consumindo 1 litro, 1,5 litro,
não é bem assim que funciona também, né? Então, Sim. por exemplo, quem tem pressão Mas, alta não é indicado. Angélica, desculpa a pergunta, mas o chá de hibisco, ele ajuda a baixar a pressão, não ajuda? Exatamente. Não, ele ajuda, mas é justamente o que a gente está falando com relação à Ah, quantidade. tá, o Porque ele é excesso. diurético, Sim. Então, são esses detalhezinhos por isso que eu coloquei lá no começo, sempre procurar a ajuda de um profissional, principalmente com relação a esse consumo de chás, né? Porque ele pode ser tóxico também conforme o perfil de cada pessoa. Olha, Eu tive, algum tempo atrás, um problema com café. Eu sou diabética, né? Tomo remédio todos os dias de manhã. E quando eu comecei a consumir café, eu percebi que começou a me dar problema de hipoglicemia. Tipo, o café, ele baixava a minha glicemia de uma forma violenta de manhã e me dava tremedeira, todos aqueles sintomas de hipoglicemia. E eu ia medir, minha diabetes estava 71, 72. E assim, tem gente que é extremamente sensível ao consumo da cafeína também. Então, assim, normalmente eu falo que o consumo de cafeína para quem é sensível, então sempre na parte da manhã, no máximo no início da tarde. Porque além de taquicardia, vai interromper qualidade de sono ou nem vai conseguir dormir. Então, Sim. justamente para ter esse cuidado. Eu sempre pergunto com relação à sensibilidade da cafeína. E ele Eu também tomo uma xícara de manhã só. Exatamente. Porque ele tem esse efeito rebote com relação à queda de insulina, né? Nossa, era uma coisa bizarra. E eu, assim, muitas vezes eu falei pro médico, o médico, não, imagina, você tá viajando. Tá bom, tô viajando. Então, por isso que eu falo que a fitoterapia, Angélica. o consumo é muito individualizado, né? Porque, assim, cada um responde de uma forma. Então, assim, pode ser que o que eu consumo dá certo para mim e não vai dar certo para vocês. Sim. Então, a gente tem que ir testando. Oi? Oi. Como é que a gente vai descobrindo, testando mesmo? Não existe nenhum exame, nada que veja se a gente é mais sensível a quais alimentos e a quantidade? Tem um tipo de exame específico. Normalmente, qualquer tratamento que eu faço para os meus pacientes, eu peço exame de sangue antes, eu não faço nenhum tipo de orientação nutricional com relação à suplementação de fitoterápicos ou até de vitaminas e minerais, sem um prévio exame de sangue, porque é bem individualizado mesmo. Eu tenho uma pergunta. Diga. Tipo, eu sempre ouvi falar que você não pode tomar o mesmo chá assim sempre. É verdade isso? Depende muito, assim, como eu estava falando, do organismo de cada um. Depende, por exemplo, qual benefício você quer. Então, normalmente dá para fazer um tratamento com chás fitoterápicos. Mas, por exemplo, tem chás que se a dosagem for baixa, a gente pode consumir no dia a dia. Como eu falei lá, o chá verde, se a gente consumir uma xícara por dia, é super tranquilo e tem efeitos super benéficos, antioxidantes para a gente. Mas tem alguns outros que são usados pontualmente, por exemplo, como passiflora, que é maracujá, calmante. Então, depende muito do objetivo de cada pessoa. E a gente tem que tomar cuidado também com esse efeito tóxico. Então, são chás que a gente usa pontualmente. Eu já ouvi muito falar do chamate, que não é bom tomar muito, que afina demais o sangue, coisas assim nesse sentido. O chamate, assim como o café e o chá verde, ele também tem excesso de cafeína. As pessoas acham que como é chá, não tem problema nenhum ficar tomando o dia inteiro, né? Então, é justamente quando eu estava falando, eu tomo 1,5 litro de chá. E às vezes, por exemplo, aí tem dificuldade para dormir, que não deixa de ser um chá estimulante. Então, assim, mas com relação a afinar o sangue, desconheço. Ele tem a cafeína, né? Que pode também interferir na qualidade do sono. Ah, sim. Eu ainda quero saber para que serve canela. Porque você não gosta, você está perguntando? Não, é que você colocou aqui. Eu fiz umas perguntinhas, né? Aí tem uma aqui. Opa, vamos lá.
canela. Você não respondeu. Você falou, eu ia colocar, mas não coloquei. Eu quero saber. Não, são outros exemplos que a gente pode consumir no dia a dia, as pessoas não sabem que se encaixa como fitoterápicos, né? A canela também a gente pode usar como antioxidante e ela também tem um efeito termogênico no nosso corpo. E a gente consegue colocar, por exemplo, um pouquinho no café ou em cima da banana. São alimentos de fácil consumo e extremamente antioxidantes e termogênicos. Desculpa a ignorância, mas o que seria termogênico? Termogênico que estimula a queima de gordura. Ah, ótimo. Esse aí vai se intoxicar com canela agora. Vou pôr canela em tudo. Eu faço um sanduíchezinho de banana com queijo e canela. Aí, ó, tá vendo? Mas, Angélica, uma das coisas que eu estava pensando aqui também é quantidade. Você falou ali, os berries, né? Agora, qual é a quantidade para fazer efeito? Você entende? Eu, por exemplo, eu tenho 90 quilos, 95 quilos. E um morango não vai dar conta. Não. Então, depende muito de cada preparação. Nas berries, por exemplo, é em torno de pelo menos meia xícara. Então, depende, por exemplo, do que você vai fazer. Então, pelo menos meia xícara para a gente começar a ter esse efeito. Então, meia xícara, uma xícara. Então, a gente pode usar ao longo do dia. Então, você pode fazer um suco 2 vezes por dia para a gente ter esse efeito. Então, assim, isso em termos das berries. O café, o chá, pelo menos uma xícara. Então, mais ou menos isso. O cacau, em torno de 2 colheres de sopa. Por dia. E outra dúvida, Angélica, desculpa. Qual que é a frequência que a gente tem que utilizar isso para ele fazer efeito? Porque também não adianta, por exemplo, eu tomar hoje e ficar, sei lá, mais uma semana sem tomar. O ideal é a gente entrar num tratamento, então, assim, pelo menos o consumo durante 15 dias para você começar a ter o efeito, para você perceber o efeito terapêutico dessas componentes. Então, uma vez por dia, durante 15 dias, pelo menos. Entendi. Obrigada. E outra pergunta é sobre estresse oxidativo. Eu ainda não entendi direito. O estresse oxidativo... saber isso também. Fiquei com dúvida. Legal. Esse estresse oxidativo é quando o nosso corpo produz muito mais radicais livres, então a gente tem mais células ruins do que boas no nosso corpo. Então, por isso o consumo desses antioxidantes para a gente rebater esse efeito desse estresse oxidativo. Então, o que são esses radicais livres? Então, por exemplo, quando a gente está exposto à poluição, ou a gente não tem uma rotina saudável de dormir pouco, o nosso corpo vai produzindo esses radicais livres, e o ideal é a gente entrar em harmonia esse equilíbrio, ou que a gente tenha mais células antioxidantes do que radicais livres no nosso corpo. Então, por isso que a gente sempre escuta de alimentação antioxidante ou vitaminas antioxidantes, justamente para combater esses radicais livres que o nosso corpo vai produzindo. A água alcalinizada ajuda? Sim, com certeza. pH acima de 8 é extremamente antioxidante também. Eu gostaria de fazer uma pergunta voltando lá ao chás. Tem alguma contraindicação caso a pessoa tome diversos tipos de chás durante o dia? Por exemplo, de manhã toma um, à tarde outro e à noite um terceiro chá ou quarto, enfim. Não, desde que esse tratamento seja acompanhado. Então, por exemplo, a gente pode fazer de manhã você tomar, por exemplo, um chá verde, à tarde você vai tomar, por exemplo, um de camomila e à noite um de passiflora. Não tem problema, mas desde que isso seja acompanhado e não entre em excesso. Ou, por exemplo, a gente pode, como a gente falou do hibisco, que é diurético, normalmente eu coloco hibisco com cavalinha. Então, a gente consegue fazer essa composição de vários chás sem que eles sejam tóxicos. Então, assim, não tem problema nenhum, mas não o consumo, por exemplo, que eu estava falando, 2 litros de chá de hibisco no dia, aí já não. Ótimo. Angélica, eu adoro cranberry, tipo passas, assim, sabe? Secos. Sim. Qual seria uma medida? Só que eu adoro tanto que às vezes eu fico, tipo, petiscando cranberry. Aí assim, eu quero saber, tipo, de você uma indicação, assim, de quantidade de cranberry dia. Porque, assim, castanha
eu só como 2, porque eu sei que é bem gordurosa e tal, e tem o que precisa e tal. É tipo, a amêndoa eu como um punhadinho, porque eu sei que uma palma da mão de amêndoa tá legal. Mas e cranberry? O que você me fala sobre quantidade, assim, de cranberry? Cranberry, o legal das nuts, né, das castanhas e das frutas secas, como a cranberry, a uva passa, a gente fazer como se fosse um mix, né? Então, por exemplo, a gente pode usar uma colher de sopa para você consumir de manhã e uma colher de sopa à tarde, não tem problema. Mas assim, então que eu costumo orientar? Você fazer um mix. E esse Então, mix é o que eu costumo brincar, que as pessoas tiram sarro de nutricionista. Não são 2 castanhas, né? São 30 gramas. Então, se eu comer 2 castanhas, eu vou morrer de fome, né? Então, isso não, eu costumo orientar o consumo de 30 gramas. Então, você pode colocar 2 castanhas do Pará, uma colher de sopa de cranberry, aí, por exemplo, 5 amêndoas, 4 castanhas de caju. Dá pra gente fazer um mix legal e você conseguir todo esse benefício. Então vale a pena comprar aqueles mixes prontos em lojas de produtos naturais? Com exceção. Sempre procura sem adição de sal. não, mas sal é muito bom, cara. Sal é vida, cara. Tá tudo errado. Vai embora. Vai embora. Gente, acabou aqui o nosso encontro. Alguém... Exato, só com essa observação, né? O com sal você deixa para o petisquinho do final de semana, mas não para o consumo diário. Então, assim... Mas o cranberry, então, 2 punhados, assim, de centro da mão por dia, tá maneiro. Tranquilo, tá bom. Sem problema nenhum. Beleza. Eu fiquei na dúvida, assim, de ser, tipo, uma colher, de ser, tipo, bem pouquinho por dia, igual castanha, e eu, tipo, vou em 2 mãozadas, 3 mãozadas. 2 mãozadas tá maneiro. 2 mãozadas. Não, pequenininha. Então tá bom. Ou você usa a colher de sopa como medida. Ó, eu ainda acho que com jujuba nunca ninguém passou por isso. Pô... Você teve seu período de... Com jujuba, ninguém... jujuba? Meu Deus. Com jujuba, ninguém ficou paralisado, entendeu? Então... Não, só excesso de açúcar no sangue. Fica agitado, né, na verdade. Nossa, coisa que eu me arrependo é dar jujuba pro meu filho à noite. Eu vou dormir lá para meia-noite. Exatamente. Encheu ele de energia, não acabava a bateria nunca. Nunca. Angélica, oi. Tem uma pergunta em relação ao sal e açúcar. Qual que é a taxa ou a quantidade prejudicial à saúde? Saberia informar? Ou qual é recomendável? De sal em torno de 2 gramas por dia. Lembrando que, assim, a gente tem o uso nas preparações e tem gente que ainda adiciona sal na mesa. Então, toma cuidado com isso, né? Então, em torno de 2 gramas por pessoa. 2 gramas, metade de uma colher de chá. Cara, são 2 saquinhos daquele de sal. Exatamente. 2 saquinhos, que isso? E de açúcar? Açúcar, açúcar, o bom é você ir eliminando, né? O açúcar não, o excesso de açúcar não é interessante, mas assim, o consumo seguro, em torno de 2 colheres de sopa. Mas hoje em dia a gente tem adoçantes naturais que a gente pode estar usando, que são muito mais interessantes, né? E o açúcar refinado a gente tem esse... eu falo que... Eu não, né? Tem estudos hoje que falam que o açúcar é a cocaína dos normais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é extremamente viciante. E é bom, né? Então a gente só vai comendo cada vez mais e a gente perde o controle. Então, assim, quanto mais a gente conseguir ter esse controle e ir reduzindo, é a melhor coisa que a gente faz. Deixa eu acrescentar uma coisa, Angélica. O sal, então... Sobre o sal, pessoal, o sal é muito perigoso. Muito. Eu digo muito. Eu estudo muito sobre alimentação com a Angélica, por sinal, porque meu pai tem 85 anos e eu não posso bobear na alimentação dele porque ele não toma remédio para nada. Mas ele estava tomando, há até 2 meses atrás, todos os remédios que vocês possam imaginar para pressão. Aí eu fiz uma consulta com a Angélica
e nós resolvemos cortar o sal definitivamente, a não ser o sal necessário para que a pessoa tenha pelo menos um prazerzinho na hora de comer. E eu uso exatamente 2 gramas de sal na preparação da comida do meu pai. E a pressão dele hoje é 11/7. Não tomamos remédios mais para isso. Então, é muito importante. Quanto à cãibra, tem que comer sal para não ter cãibra. É mentira isso. É mentira. Come banana. Banana e abacate, né? Que tem mais potássio que banana. Abacate e banana. E, na verdade, você pode fazer... Há controvérsias, não é? Não tem nada ruim. Cara de nojinho. O comentário da Helena é muito importante, realmente. Meu pai é hipertenso desde que eu me conheço por gente. Então, lá em casa, eu acostumei a não comer sal, né? Minha mãe sempre preparou a comida sem sal. E aí, aqui fora, né? Vou nos restaurantes, eu não coloco sal. As pessoas, não vai botar sal na batata frita e tal, eu não coloco. E, batata frita sem sal, misericórdia. Não, eu não coloco. Não, é pra que sal? Ela tem um gosto tão bom. Questão de costume. Eu não coloco. Você vai afinando o paladar, né? Sem sal, eu prefiro nem comer. Então não come, porque engorda também. Olha, eu não sei, a Angélica pode até dizer se isso é mito ou não, mas dizem que as pessoas mudam o paladar a cada 7 anos. Então, talvez, se você colocar a tua rotina, né, não comer sal, vai ter um momento que você vai eliminar o sal, realmente. Eu não comia peixe. Uhum. Hoje eu como tranquilamente. Assim como o açúcar, né? Tem gente que não consegue abrir mão do açúcar. Eu não ponho açúcar em nada. Café, suco, chá, nada. Então, assim, você vai se habituando, né? E o sabor original de cada dos produtos que você consome, né? Eu não ponho açúcar em você nada para consumir, só que eu tem um como, gosto eu consumo bom. muito doce. Eu não sei. A pessoa vai se adaptando, né? Eu não vejo necessidade. Eu gosto muito de café, de chá, eu consumo bastante. E, assim, o sabor é fantástico e eu não uso nada para adoçar. Angélica, fala sobre o sal rosa, para as pessoas pelo menos ter uma opção para não se envenenar tanto. Então, o sal rosa hoje é um tipo de sal que a gente encontra fácil também no mercado e ele não tem tanto refinamento como o sal branco, né? Então, ele tem mais minerais e ele também ele salga a comida, porém não tanto como o sal refinado. Então, assim, o consumo de... E se vocês usarem, por exemplo, os 2 gramas de sal rosa, ele tem muito mais sais minerais e benefícios do que o sal refinado. E ele também não tem... não tem o... Tem sódio. Ele não é lavado. Exatamente. Com relação à quantidade de sódio, ele é menor. E eu aconselho o sal rosa, mas o sal grosso. Se você gosta de sal fino, bate no liquidificador. Não compre nada processado. Você não sabe o que vai junto na hora de processar. Né? Ou aquele moedor também, né? Que você consegue usar na hora. Gente, é importante cuidar da saúde. Mas, com esse tipo Angélica... Você acha que não faz mal? Mata só. O sal rosa já não caiu por terra? 2 são bons. O sal rosa já não caiu por terra porque falava que dava um monte de benefício, etc. Isso foi visto como um maior marketing danado? Não, ele tem, com relação ao sal refinado, ele é uma opção melhor, sim, com certeza. Até porque a dosagem de sódio dele é menor. Oi? Sal marinho, clássico. O sal marinho, ele também é bom até pela quantidade de iodo que ele tem, né? Então, assim, ele tem esses benefícios, principalmente quem tem alguma deficiência de tireoide. Então, assim, o consumo dele com o sal marinho com iodo é extremamente importante. Por isso que eu falo da individualidade de cada pessoa, né? Então, assim, cada uma a gente consegue direcionar a orientação de consumo certinho. O sal marinho com iodo, para quem tem alguma deficiência de tireoide, ele tem uma resposta super interessante.
Mas para Então, mim, por exemplo, eu tomo esse sal marinho com iodo, é meio complicado porque eu não tenho tireoide, porque eu tive câncer na tireoide. Então eu não Uhum. posso estimular as minhas células tireoidianas. Então, por isso que eu falo, depende muito Eu do uso perfil esse de sal cada. rosa. Eu uso esse que você falou, com moedorzinho. Eu compro Exatamente. um verde sal grosso, de sal rosa, e uso moendo. E, sinceramente, eu acho às vezes até que eu uso menos do sal rosa do que quando eu uso o sal refinado. A Porque questão você do sal vai. rosa é a Pode falar, falsificação Nath. também, né? Você tem muita gente aí falsificando o sal rosa, né? Por isso que eu falo para Tem. comprar o sal grosso. E tem marcas, né? A Peter, por exemplo, é uma boa marca. Você quer fazer um teste com sal grosso? Põe na água e deixa mais ou menos 20 minutos. Se a água ficar cor-de-rosa, é tinta. Simples assim. Por isso Legal. que eu falei da Testar aqui. questão da falsificação. Então, falsificam. Mas se você começar a comprar de uma marca só e primeiro testar essa marca, vou eleger a Peter, por exemplo. Então, eu vou lá, pego um punhado, ponho num copo d'água e deixo lá 20, 30 minutos. Se a água ficar tingida, não é sal, é tinta. É sal grosso pintado de cor-de-rosa. Entendeu? Nossa. Ó, o próximo que eu puder fazer de um seminário, eu vou pedir para a Angélica me ajudar a falar sobre o benefício de se tomar determinados complementos alimentares. Eu Vamos. vi a saúde do meu pai crescer 100%. 85 anos, ele tomava 8 comprimidos, de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Quando eu Com conheci a Helena, alimentação e complemento alimentar, acabou. Não toma nada. Nem para tireoide. quando eu conheci a Helena, eu fiz um trabalho emergencial furando as orelhas do pai dela, ela furando, né? Para diminuir a pressão arterial. Pressão alta. Né? E Porque não havia remédio. Legal disso. Rafa, e eu digo para você, ele tomava 4 remédios para pressão e remédios altos, né? Remédios muito fortes, como o Pressat 5.0. É muito, é uma dose cavalar. Se eu tomar meio comprimido de Pressat, eu morro. Ele tomava 4. Nossa. Hoje, ele não toma nada, a pressão dele é hiperregulada. E vocês sabiam que até vinho é medicinal? Quando a pressão dele dá uma subidinha, tipo 13, ele toma um cálice, mas pequenininho, aqueles de licor. Teve um dia que eu tomei vinho também e eu fiquei caído, cara. Não conseguia nem mexer. Foi um negócio assim. Baixa pressão. Te deu estopor também, né? Cara, sei lá, uns 4 litros, cara. Fiquei assim. Caramba! Eu só aí chorava. Não vai ter jeito, não. Aí você vai ficar estatelado mesmo, dormente. Vai apagar, não vai ter jeito. Eu falei doses medicinais. Você se intoxicou de vinho. Ô, Helena, bêbado mesmo. Eu tô bêbado. Ô, Helena, seu pai é a prova viva do que a Lê colocou no chat, né? Faz da comida tua medicina e não terá que se medicar, né? É isso mesmo. Exatamente. Eu troquei todas as comidas aqui de casa. No começo é difícil você se acostumar. Pô, o pessoal come um arrozinho branco, que delícia. Mas troca pelo arroz integral. Meu pai não come farinha de jeito nenhum, mas nem arrastado. Pão aqui em casa é só quando o Danilo tá em casa, e hoje ele tá, e eu comi pão. Mas é só, assim, de vez em nunca. Né? Mas farinha você fala de todos os farináceos, né? Não é só o pão, é biscoito. Não, farinha branca, só farinha branca. Farinha de trigo. Exato. Farinha branca, farinha de trigo. Eu uso muito a farinha de arroz no lugar. Hoje eu achei excelente aí a apresentação da Angélica. As perguntas, os testemunhos da Helena foram muito bom. Gostei muito. A menina mudou minha vida. A Helena é o que a gente fala no BNI, que é meu power team. A gente troca bastante pacientes e a gente cuida uma da outra também, que é o mais importante. É lógico. Angélica. Fez muita diferença na minha vida. Eu aconselho qualquer pessoa que é referência para mim fazer uma consulta com a Angélica.
porque vale muito a pena. Com muito. certeza. Agora, Angélica, você é do Rio de Janeiro, que aquela foto de você correndo é em São Paulo, né? É, eu sou de São Paulo. Doido, Mas Rio de você tá Janeiro, no eu vou Rio? ficar sem Angélica aqui? Não. Você veio Eu pra falo que cá eu também. ia... É. Ó, o Wellington, é Sim, isso? isso. Aqui no FSM tem 3 pessoas muito, mas muito especiais. Eu, Angélica, aliás, 4. Dani, 5. Ale PM e Ali, todos nós somos de São Paulo. Mas Heitor vocês também estão no também Rio ou estão em São Paulo agora? São Paulo. É em pô. São Paulo. Você acha... Legal. Na verdade, eu acho que... Olha só, Nath, A Heitor, Nath, Ali, Helena, Angélica, o Daibert, nosso cabo, são de São Paulo. Mas hoje nós somos internacionais, porque afinal e de a contas... Dani também, né? E a Dani, claro. A Dani Aliás, Oliveira também. para a gente encerrar o nosso caminho, nosso seminário, Angélica de Ramo, quer encerrar falando alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade. Muita gente não me conhecia oficialmente, né? Então foi muito gratificante. E dizer que eu estou à disposição. Quem quiser me procurar, eu estou aqui para ajudar vocês. E é isso, agradeço. Ai, fala perca de peso, hein, Parabéns. gente? Pensa na Angélica como uma perca de peso da vida da gente. Bom, então, esse é o nosso encontro do FSM. Muito obrigado pela presença de todos.